A nova classe média e o que isso significa. Será que classe média é somente uma faixa de renda? Ou será que classe média é o nível de qualidade de vida que você usufrui? E recentemente nós tivemos esse ajuste no que representa ser a classe média, ou que, de acordo com termos estatísticos e nominais, é o que representa, é o que significa ser da classe média. E do outro lado você tem a qualidade de vida das pessoas. E a minha grande pergunta é: como está essa balança? Vamos falar aqui nesse vídeo, inclusive, o que representa e quais são essas faixas de valores e o que essas faixas trazem qualidade de vida para as pessoas que estão ali em cada uma delas. E eu gostaria já de contar com a sua opinião. O que você acha desse conceito? O que você acha desse termo? Se inscreve aqui no canal, deixa o like aqui nesse vídeo e vamos para o conteúdo. Novamente uma polêmica, você já percebeu que gostamos de polêmicas aqui nesse canal. Falamos sobre negócios, falamos sobre imóveis, falamos sobre negócios inteligentes e também técnicas de venda, sobre como você vender mais. E quando a gente pensa em vender, quando a gente pensa em fazer negócios, nós pensamos em clientes. Quando pensamos em clientes, pensamos em economia, em qual mercado esse público está inserido, qual a qualidade de vida essas pessoas estão usufruindo, qual a capacidade financeira e a capacidade de compra que essas pessoas estão usufruindo. E sobre questões como essa que vamos falar aqui nesse vídeo, isso é uma notícia que me intrigou muito, falando que a nossa classe média ou a classe C para cima vai crescer até 2034. Ou seja, nos próximos 9 anos, a nossa classe média vai crescer e muito. Isso em termos estatísticos. E é algo que me deixa muito pensativo quando eu vejo aquele tipo de publicação em redes sociais e fala quanto você tem que ganhar por mês para estar dentre o 1% mais rico. E são sempre valores que me fazem questionar a realidade desses fatos. Porque é muito comum, por exemplo, em cidades como Rio de Janeiro e São Paulo, você enxergar ali que os mais ricos estão entre pessoas que mensalmente têm ali a sua renda algo em torno de 19, 20, 25 mil reais. Mas quando você vai para a realidade dessas cidades, você percebe que esse valor não é nada de 1% mais rico. Esse valor ele vai trazer uma qualidade de vida, sim, você vai usufruir de uma condição um pouco diferente, talvez um pouco mais confortável, mas não é que você vai ser rico milionário. Não traz essa mesma sensação do que o gráfico representa. Esse é o meu maior comentário. Porque a pessoa vai olhar ali e falar: ok, eu estou no 1% dos mais ricos. Será que a minha vida condiz com 1% dos mais ricos? E aí você olha do lado e você vê alguém passando num carro de R$1 milhão. Ora, me parece algo mais compatível com 1% mais rico do que talvez uma pessoa que vai estar ali numa classe C ou até mesmo numa classe B, mas ela tem que decidir entre pagar o conserto do seu carro ou comprar um remédio, ou, por exemplo, manter o seu plano de saúde privado ativo. Então, essas são decisões, essas são questões que me fazem pensar se o gráfico que fala sobre as faixas de renda, que fala sobre as categorias de classe média, por exemplo, estão compatíveis com a qualidade de vida das pessoas e o que elas conseguem acessar. E eu penso isso tanto de um ponto de vista puramente de negócios e corporativos, pensando como alguém que quer vender para esses públicos dentro dessas categorias, mas também no ponto de vista social, né? O que impacta essa qualidade de vida, o que impacta esse acesso a coisas. Então, uma pergunta muito interessante que sempre me faz pensar e eu quero trazer aqui para você. Inclusive, se quiser comentar nesse vídeo, sinta-se à vontade agora. E afinal, o que é a classe média? Considerando estudos da FGV e do IBGE, a definição de classe média pode estar em pessoas que estão na categoria ali de R$ 2.500 até R$ 10.000 por mês em renda bruta. Agora vamos ficar no meio, tá? Vamos ficar em R$ 5.000 em uma renda bruta mensal. Pega uma família que você conhece e pensa ou entende, até alguém que você conhece, ou talvez você mesmo, ganhando R$ 5.000 por mês aí na sua cidade. Se a sua cidade não for uma grande capital, vamos colocar esse raciocínio numa grande capital. Vamos pensar em São Paulo, vamos pensar em Rio de Janeiro, Porto Alegre, vamos pensar talvez em Recife, né, onde eu morei, em Boa Viagem,
Vamos pensar em uma capital. E essa renda, tá, não traz a sensação do que deveria ser a qualidade de vida de uma classe média. Tá? Você vai estar ali bem no apertado, você precisa ser muito consciente com os seus gastos e você não vai usufruir de coisas muito além do básico. Então, você concorda com essa definição de classe média? O que você acha desses valores? Eles fazem jus à realidade do que é ou do que deveria ser uma classe média? E ao olhar para esse efeito, eu me questiono se isso traz essa realidade, essa mudança de vida, esse acesso a coisas adicionais ou diferentes, a melhora de fato de uma qualidade de vida, ou se apenas cria uma ilusão de inclusão para que as pessoas olhem para aquele gráfico e pensem: sou eu um integrante da classe média? E do outro lado, você tem algumas linhas de pensamento que vão trazer essa análise mais para a realidade e comparar de fato essas rendas com a qualidade de vida que esse dinheiro pode acessar. E com isso você pode perceber que a classe média, na verdade, ela diminui ao longo do tempo. A verdadeira classe média, aquela que viaja 2, 3 vezes por ano, faz viagens internacionais, que acessa coisas diferentes, que acessa um estilo de vida talvez mais confortável. Todos os seus filhos e as crianças dessa família estão numa escola particular, não acessam rede pública de educação. E se você parar para analisar, o dinheiro mensal que traz essa qualidade de vida fica um pouquinho distante de R$ 2.500, R$ 5.000. E se você levar isso para a realidade, ao que parece, a classe média ela tem diminuído, né? As distâncias, os extremos têm ficado cada vez mais longe. É tanto aquele cara com um recurso, com um faturamento muito mais alto, aquele do carro de R$ 1 milhão que a gente usou de exemplo, e aquela pessoa que está talvez lutando para pagar um aluguel muito caro em uma cidade, em uma grande capital do Brasil. E aí, o que você me diz sobre essa ideia de classe média? Comenta aqui, manda para aquele seu amigo que gosta de discutir as questões sociais. Curte esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Eu sou o Thierry, esse é o meu canal. Aqui falamos sobre negócios, falamos sobre economia, investimentos inteligentes e também imóveis. Então se inscreve no canal para você não perder nenhum vídeo e ser avisado sempre que eu trouxer aqui um conteúdo novo. Eu sou o Thierry, você está no meu canal e a gente se vê na próxima oportunidade.